E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Fernanda e hoje estamos iniciando mais um episódio de Fala Sério Fê. E, gente, hoje estou aqui com a banda da UTF-PR. Então, pessoal, quero que vocês se apresentem aí e também contem o nome da banda de vocês também, que é um pouquinho complicado, meu inglês força bastante, então vou deixar essa para vocês. E também contem aí a história de como começou essa banda, de quanto tempo ela tá aí incentivando vocês aí, trazendo vocês aí para público. Perfeito. E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Lara. Eu sou o Gabriel. Sou o Pedro. Eu sou o Caio. E o nome da nossa banda é Burning Snakes. Isso aí. Instagram. Isso aí, vão lá seguir no Instagram. Lá também postam bastante coisas dos shows e tal. E também tem mais um integrante que não pôde estar hoje, né? O Lucas. É o Lucas. Ele Lucas foi Campos. Baterista. Nosso baterista. Isso aí, o baterista. Então, pessoal, contem aí pra gente há quanto tempo vocês estão aí com a banda aí em Santa Helena, apresentando, ou como que foi iniciado esse projeto da banda de vocês? Nosso projeto iniciou há mais de um ano, né? Em agosto, por aí. A gente se formou para conseguir participar do Festival Melodia, que é um festival bem tradicional na UTF, ocorre a cada semestre, né? Uhum. A gente não se conhecia, a gente só quis conjuntar qualquer pessoa que a gente conseguisse achar para conseguir participar, né? E ocorreu que a gente conseguiu uma química muito boa entre nós na hora de tocar, e a gente acabou ganhando esse festival. E posteriormente, a gente ensaiando sempre junto, a gente gostou de tocar e decidiu seguir em frente, tocando não só em festivais da UTF, mas onde a gente conseguir, né? Enfiar nossa cara onde a gente conseguir. Entendi. E assim, vocês todos estudam aí na UTF-PR, né? Podem contar um pouquinho pra gente em qual faculdade vocês estão fazendo, em qual período vocês estão? Pode ser. Perfeito. Então, eu faço Ciências Biológicas. É um curso maravilhoso. Eu faço ele há 4 anos e um pouquinho. Tive que dar uma estendida nele aí. Mas pretendo me formar esse ano já. E é um curso excelente. Acho que desde sempre eu gostei muito de biologia. Dá para ver um pouco pelas tatuagens. Então, foi uma realização para mim estar aqui em Santa Helena, nesse campus principalmente, para fazer essa faculdade maravilhosa. Eu e o Caio, a gente compartilha o mesmo curso, Ciência da Computação. Também é um curso até que relativamente, assim, não dizer novo, assim, né? Vai ter um outro curso agora, né, para a faculdade, vai ser Administração. Só que, assim, com o passar do tempo, quanto mais a gente fica aqui, parece que o curso só alavanca para cima, só evolui. Tanto o nosso centro acadêmico, que foi formado recentemente, tanto no hackathons por aí, hackathons são eventos, né, de programação, por aí da região, vamos ter um em Cascavel agora. Só posso dizer coisas boas nas coisas. Professores muito fantásticos, doutorados, assim, brilhantes. Uma experiência muito boa. Bom para dizer que nossa banda é diversa, não só nos estilos musicais. Eu faço agronomia, né? Não tem muito o que dizer. Eu faço agronomia, mas isso acho que é bom para contrastar com quão, por mais que a gente faça cursos que posso dizer que não sejam completamente diferentes, mas sem suas diferenças, né? A gente conseguiu achar na música uma forma de se comunicar de forma mais verdadeira, posso dizer assim, né? Porque eu já conversei várias vezes com o Caio, a música, às vezes, quando a gente tá tocando junto, a gente faz caras que a gente não faz no dia a dia, a gente se mexe de forma que a gente não se mexe. Então, é uma forma muito boa de a gente conseguir se expressar entre os cursos e entre nós, né? Sim. Como ele disse, eu faço computação também, Uhum. na UTF. E o curso é muito bom, como ele já explicou bastante. E eu sempre quis fazer algo relacionado à tecnologia, porque eu sempre fui muito conectado com jogo e computador no geral. E concordo com o que o Pedrinho falou, né, de que a gente se conecta pela música, por mais que seja um de cada canto. Acho que é algo parecido como a tecnologia age entre os cursos, né? Sim, sim. Certeza. Entendi. Gente, o meu QI aqui, eu sinto ele bem baixo, porque eu sou de humanas, né? Totalmente humanas, exatas, assim, pra mim, fora de questão. Hoje, inclusive, você estava na aula fazendo coisas de química. Eu fiquei tão feliz que eu aprendi o conteúdo, gente. Vocês não têm noção. Mas, enfim, meu QI eu sinto
bem baixo ali, porque assim, exatas para mim, mas admiro muito quem faz, né? Aqui, a agronomia é muito interessante aqui na parte por exemplo, aqui de Santa Helena, que a gente precisa muito, daí biologia também, ciências da computação também, que é um curso ótimo. Eu admiro quem gosta disso, porque assim, desculpa, eu não sou muito fã, mas é porque eu sou de humanas mais, né, da questão de falar, de ler, de escrever, mas cada um com o seu qual, né? Mas admiro muito vocês por aí estar. E também a gente pode ver que a música, ela tá meio que ao contrário do que vocês estão aí com a sua vocação, né? Ali no caso de faculdade e tal, né? Porque a música é mais de. Pode-se dizer, tipo, não sei se diz humanas, porque não é uma faculdade, mas tá mais ali na questão de expressão e tal, né? Cultura. E assim, isso. E assim, me dizem, vocês aí tocam, cantam, e quando que começou esse interesse aí pela música? Tipo, foi desde pequeno? Quem incentivou vocês a chegar aí? Tipo, não, eu gosto de cantar, eu quero aprender a tocar guitarra. Como é que funcionou essa parte? Quer começar por aí? Depois Eu sempre ouvi música a minha vida inteira, porque meu pai sempre foi fã de música, de rock no geral. E ele já teve uma banda de cover do Deftones, mas acho que não sei quanto tempo durou, mas foi um curto período ali, antes de eu nascer. E aí, então, eu tenho muita influência dele, em gostar do rock e, e tal. E o que me influenciou a tocar, eu toco, né, baixo, foi porque, no caso, eu sempre gostei de rock e eu sempre gostei do baixo, né, nas músicas. Eu acho que traz uma presença ali a mais. E como eu comecei a ouvir mais rock progressivo ultimamente, eu acabei criando um pouco de admiração por baixistas como Geddy Lee, Chris Squire, da Yes e Rush, né, que são das minhas bandas favoritas. E, na verdade, eu comecei a tocar baixo porque tornou-se uma necessidade na banda. Assim, eu não tinha uma preferência de instrumento a princípio, mas como surgiu a oportunidade, eu fui tocar baixo. Entendi, você assim aprendeu sozinho ou alguém te ensinou? Como é que funcionou? Eu aprendi sozinho e eu tive tipo um mês para aprender. Corajoso. Bom, meu interesse por música foi sempre, acho que desde pequeno, tem vídeos meus que minha mãe me mostra de eu bem pequenininho, não tocando, né, fazendo barulhos com uma gaita, escutando Vitor e Léo, coisas mais, pode ser sertanejo mais clássico, né, mas eu comecei a tocar violão pelos 10 anos por aí, tive aulas por 2 anos, aí como veio a pandemia, eu consegui uma guitarra de um primo meu, Felipe, que ele me emprestou a guitarra para eu treinar e eu, durante a pandemia, aprendi sozinho e cada vez foi me apaixonando mais, né? E desenvolvendo não só o gosto por tocar, mas também curiosidade por como o instrumento funciona, como a música funciona, né? E como isso pode impactar nosso cérebro, coisas assim. Eu sempre tentei estudar muito a fundo e tive minhas referências bem cravadas, né? E eu comecei a gostar de música, assim, rock em si, acho que desde, sei lá, 9 anos que eu lembro de ter visto o clipe do The Trooper, do Iron Maiden. Na época eu achava assustador, né? Porque um negócio assim que eu nunca tinha ouvido antes. Principalmente o mascote da banda, aquele zumbizão, assim. Aí eu com 9 anos, meu Deus do céu, eu achava até horrível. Mas daí, desde então, eu sempre gostei até de música clássica. Eu já fiz aula de violino por uns 3 anos, se não me engano, 2015 a 2017, 2, 3 anos. Acabei me desinteressando porque é um instrumento bem complicado, né? Tão fácil de se aprender. Fiz aulas mas não tive tempo depois. Quando eu fui para o ensino médio, daí eu conheci um amigo meu, Augusto Cavalari, inclusive se você estiver vendo isso, fortíssimo abraço, porque ele que apresentou a guitarra para mim, ele levava para a ETEC que a gente estudava, eu me emprestava um pouco para eu firular um pouco, assim, para tocar um pouquinho, para brincar um pouquinho. E basicamente um dos, assim, meus maiores agradecimentos é ele ter mostrado a guitarra para mim e falar, esse aqui é meu instrumento. Porque daí eu aprendi sozinho, aprendi um pouco com a ajuda com ele, um outro amigo dele, o Nicolas Pópolo, que é inclusive filho de um músico, Marcos Pópolo, que é um músico lá da região de Bauru, do interior de São Paulo. Então, assim, bem firmado em algumas referências, né, de musicais assim, que eu tive na minha vida, tanto pessoais quanto pela internet, que eu acabei se aprofundando mais assim, no heavy metal,
Megadeth, inclusive. Basicamente isso. Eu sempre tive um contato bem firme com a música, desde, sei lá, da música clássica, música ao rock, assim. Sempre gostei desse estilo mais técnico, assim, black metal. O Megadeth é a representação disso. Basicamente isso, guitarra. Bom, assim como o Caio, eu acho que a minha maior influência foi meu pai, de fato. Meu pai desde sempre foi músico, a minha família inteira toca, canta, mas meu pai, ele tinha várias duplinhas, assim, né, que a gente chamava antigamente, para tocar em barzinho, abrir vários shows também. E ele sempre me apresentou ao mundo da música da maneira mais maravilhosa possível. Ele me acordava todo dia de manhã com um violão na cama, pulando em cima da minha cama, tocando de violão. Era maravilhoso, tinha vontade de bater nele. E eu fui pegando um gosto absurdo pela música, tanto por rock quanto por todos os gêneros possíveis, porque meu pai é muito eclético também. E eu acabei me afeiçoando mais, acho que pelo carinho que eu tenho por ele, mas acabei me encontrando muito na música. Encontrando tanto na parte de tocar também, mas quanto na parte de cantar. Eu não sou tão excelente quanto essas bandas aqui, né? Por favor. Mas eu aprendi a tocar violão com meu pai, aprendi a tocar teclado, ukulele e por aí vai. Mas eu ainda sou mais do vocal porque me inspiro muito no meu pai. Tudo pra mim. Ai, que máximo, gente. Sabendo um pouquinho da história de todo mundo. Esses tempos eu comprei um pandeiro, né? Aí eu falei, não, pode deixar que eu vou aprender, né? Pode deixar. Paguei caro no negócio, aí chegou lá, tá no armário, lá, tá guardado. Tá, um dia. É que assim, eu acho muito lindo. O meu primo me incentivou, né? Aí eu falei, não, eu vou comprar um, eu vou tocar também, porque eu acho lindo, eu acho pagode, eu adoro, né? E tal. Aí eu também sou bem eclética pra música e tal, mas enfim, eu falei, não, eu quero aprender a tocar pagode. Nem é só pagode, né? O pandeiro você pode tocar várias músicas, né, perante a ele. Aí eu falei, não, vou aprender, pode deixar. Aí sabe aquele negócio de procrastinar, né? Você chega em casa, ai, tô cansada, não sei o quê. Aí não aprendi, mas tô lá em casa, cara. Um dia eu vou tá lá. Agora tem tantas plataformas pra gente ir lá. Como tocar um pandeiro em 5 minutos, aprender uma coisa. Eu sei aquela parte, dedão, ponta trás, ponta, dedão, uma coisa mais difícil. Eu tento, né? Colocou a música lá, eu só vou batendo, mas eu quero, né, ter uma, por exemplo, focar um pouco mais nisso. Eu acho muito, eu admiro bastante quem tá na parte da música. Eu, assim, sinceramente, sou uma pessoa que ama escutar música, eu amo ir em shows, porque a música, eu acho que ela transmite tanto sentimento. Eu acredito que vocês, agora entre amigos, né? Claro que a banda não começou totalmente assim, mas eu acho que depois vocês se tornam amigos ali, amigos da música, perante tudo isso, né? E pessoas diferentes, né? Cursos diferentes, tudo, e eles se juntaram. Então, eu acho que a música ela faz muito disso, sabe? Ela vai juntar as pessoas, independente de onde vier, vocês também vieram de lugares distintos, né? Então, tipo, a música ela faz isso, sabe? Ela une as pessoas e é tudo muito bonito, né? E assim, em questão das músicas, quando vocês vão tocar, como que vocês escolhem o repertório delas? Vocês já estão planejando algumas autorais ou como é que tá funcionando isso daí? Conta pro pessoal. Bom, para escolher depende muito da onde a gente vai tocar, né? Algum bar mais. A gente não vai colocar uma música muito pesada, né? Porque não quer assustar ninguém. Às vezes a gente quer, mas não é tudo. Mas a gente vai sempre tentar escolher com base, nessa primeira fase, né? Com base no que o público quer ouvir, né? Porque a gente não pode muito. Por mais que a gente tenha que colocar a nossa identidade, falar, nós somos o Burn Snakes, a gente faz assim, 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 a gente não pode só virar as costas porque funciona, né? Então a gente normalmente, um rock mais leve, um AC/DC, uma coisa mais todo mundo conhece. Agora, por exemplo, nesse evento de Pato Bragado, a gente pode falar que a gente vai pegar mais pesado, né? A gente vai ser um evento voltado para rock, então a gente já fez a setlist, a gente não pegou leve, né? Então vai sempre depender do que a gente espera do público, né? O que o público demanda. Exatamente. Entendi. E sobre as músicas autorais, vocês aí estão fazendo alguma coisa, estão produzindo algo. Como é que tá funcionando isso daí? Normalmente a gente, cada um faz uma parte, né? Para dizer, como assim... normalmente a Lara, ela escreve a letra, às vezes o Caio escreve parte da letra, às vezes eu venho com uma coisa da letra, às vezes a Lara vem com uma melodia. Todo mundo às vezes tenta colocar um pouco das ideias, né? Mas nesse processo é muito legal a gente ver
como, por exemplo, o Gabriel tem influências tão diversas que ele coloca em algum riff que ele compõe, que a gente consegue pegar 10 artistas num riff só, sabe? Como eu, às vezes, dou uma ideia do que é de uma música clássica, mas que eu posso tentar transpor, como a Lara veio com uma letra que é muito sentimental, às vezes, e pode ser abraçada por um público maior, como o Caio, às vezes, mostra muito bem como ele, apesar de ter aprendido baixo há pouco tempo, ele já tem as suas influências, como eu já disse, cravadas, a gente sabe o que influencia ele, né? Então é legal que a gente vai construindo a identidade da banda ao mesmo tempo que a gente constrói uma identidade porque a gente quer, a música que a gente quer mostrar para as pessoas, o que a gente quer com o Burning Ace, o que a gente quer que as pessoas pensem, quer que as pessoas tenham medo da gente? Não sei, talvez, mas a gente vai construindo ao fluxo. O que a gente pode dizer é que tá indo, a gente não quer apressar nada, né? Mas a gente está compondo de forma, posso dizer, de coração, né? Então é que a gente quer fazer um som que representa a gente, né? E a gente quer fazer bem feito, né? Então a Bem gente está feito. investindo tempo nisso porque a gente não tem, pelo menos eu não tenho tanta experiência em escrever músicas. Então, para mim é um pouco mais difícil, né? Eu ainda estou encontrando ali minha linha de raciocínio para escrever uma música. Mas eu imagino que quando a gente engatar ali, eu acho que vai sair uns negócios legais. E eu acho que é isso. Que máximo, gente. É que assim, que nem eu falei, né? A música ela vai unindo as pessoas e como vocês querem mostrar a identidade de vocês, pessoas diferentes, né? Mostrando a identidade de vocês numa música só. Tipo, numa banda, né? Tipo, mostrar um pouco da essência de todo mundo e fazer uma essência nova pra banda, que eu acho surreal. Como eu falei, a música, eu acho que ela une as pessoas, ela traz muitos sentimentos, eu acho isso muito bonito. E também em questão das apresentações, né? Vocês podem contar, foram vocês 5 os integrantes que, inclusive o baterista ele vai invejar vocês aqui, que estão aqui conversando comigo, não é brincadeira, mas foram vocês 5 na primeira apresentação? Conta pra mim, conta pro pessoal como é que foi a primeira apresentação de vocês, onde é que foi, como é que foi o sentimento de cada um. Meu Deus, eu tô indo pro palco, eu vou apresentar aqui, loucura. Claro que depois do festival, né? Que o festival a Lara entrou depois, mas quando estavam vocês 5 juntos, como é que foi o sentimento? Onde é que foi? Como que funcionou tudo aquilo? Foi no ICAVES, né? Tipo, foi no Festival de Integração de Calouros e Veteranos, que acontece a cada 6 meses na UTF. A gente propôs da gente tocar nesse evento, porque é um evento onde, como tem muita gente nova, muita gente que já é veterano, estão interagindo, sempre vão ter um som, né? Mas eu acho que o sentimento, por mais que a gente já tinha tocado, não exatamente nessa formação, né, nós 5, o sentimento é sempre diferente quando a gente sobe no palco, porque não só o frio na barriga de dar alguma coisa errado, mas também de a gente quer mostrar o quanto a gente gosta de música. A gente quer, pelo menos pra mim, né? Quero mostrar o quanto isso me influencia, o quanto música é importante pra mim, né? Bom, a experiência pra mim é sempre um pouquinho assustadora, mas depois que 5 segundos dentro da música eu já me solto e fico olhando pro Caio, pro Gabriel, eu faço sinal com a cabeça, então é isso, se mexe de jeito que a gente não se mexe, e a gente no palco é bem diferente do que na cotidiano. Sim, quando eu comecei a demonstrar muito interesse pela música, principalmente pelo canto, eu comecei a fazer aula de canto quando eu morava ainda em Santos, São Paulo, e tinham sempre apresentações com a escola de música, e a gente sempre tentava apresentar pelo menos a cada 6 meses. E toda apresentação a gente apresentava em bares, restaurantes, e eu tinha uma crise de pânico, assim, absurda. Eu ficava muito, muito, muito nervosa. Não conseguia lidar com aquilo. Saúde. Não conseguia lidar com aquilo. E fui meio que deixando, assim, de lado, né? Depois eu vim pra cá, pro Paraná. Mas a nossa primeira apresentação juntos, no ICAVES, eu me senti tão em casa, sabe? Com os meninos. Foi muito tranquilo. E a cada apresentação eu fui vendo que eu podia me tranquilizar cada vez mais. Eles foram muito carinhosos comigo, me abraçaram demais. E foi, como é que eu posso dizer, cada vez mais relaxante apresentar com eles. Então, sobre o que eu sinto no palco e apresentar, né? A nossa primeira apresentação juntos. Eu sempre, como eu sou novo no instrumento que eu toco, por mais que eu tenha alguma base no violão e tal, eu sempre fico muito nervoso de errar alguma coisa. Eu acho que eu sou muito perfeccionista comigo mesmo, mas eu acredito que a música que a gente toca, né, que é o rock, ele tem esse poder de não desconectar a gente da realidade, mas enfrentar ela de uma outra forma. Então, no palco a gente acaba
se soltando mais, acaba que a vergonha ela vai embora muito rápido, porque você tá ali dentro da música e tal. E junto com eles, eu acho que eu tenho muita segurança de subir no palco. Tipo, a minha primeira apresentação no Melodia, como eu ainda não conhecia ninguém, eu tava Treino. treinando bastante. Mas hoje em dia eu acredito que eu não tenho mais tanto problema em subir no palco e apresentar, inclusive nessa nossa primeira apresentação. Bom, Eu só tenho a, basicamente, repetir o que foi falado aqui. No Melodia mesmo, primeiríssimo Melodia, nossa, eu tava duro. Parecia um robô tocando. Daí hoje em dia, eu, pô, solto o cabelo, assim, tal, sabe? Dança. E assim, até pro Lucas, por exemplo, tá aqui, mas o Lucas, nosso baterista, fico olhando pra ele, assim, ele lá marcando certinho o tempo, eu só batendo a cabeça junto com ele, assim, olhando pro Pedro, a gente às vezes faz uma gracinha ou outra, assim. Então desde então, subir no palco foi realmente um sentimento mais seguro. Sempre assim, com qualquer formação que a gente já teve. A gente teve até diversas formações. Desde o primeiro Melodia até recente, assim. Talvez até, assim, Pato Bragado, talvez eu fique um pouquinho mais nervoso, né? Porque, pô, abrir uma banda mais conceituada aqui da região e tudo. Mas ainda assim, esse medo de subir no palco, eu já diria que eu mesmo não tenho mais. que máximo, e é bom que vocês vão crescendo a cada pouco, né? Porque assim, é claro que a primeira vai ser muito mais difícil, Sim. aí depois você vai se soltando aos poucos, né? Que nem vocês falam, tipo, as apresentações elas vão deixar vocês expressarem coisas durante a apresentação que às vezes assim, no cotidiano não vão. Por exemplo, expressar, né? Eu sei como é que funciona essa parte, imagino, na verdade. Mas a música é bom isso, sabe? Muitas pessoas, às vezes, que são, por exemplo, mais introvertidas, elas entram na coisa da música, elas se transformam. E a música tem o poder de fazer muita coisa. Como eu sempre falo, eu sou um pouco suspeita para falar de música, porque eu amo. Então, eu acho que a música ela transforma as pessoas, transforma o ambiente onde ela está sendo tocada, está sendo ouvida. Enfim, né? Mas, assim, em questão das apresentações ainda, que eu sei que vocês estão aí 1 ano e pouco, então deve ter tido algumas apresentações aí já, né, para colocar aí no currículo. E, assim, teve alguma que vocês particularmente gostaram mais, ou que teve alguma coisa inusitada, engraçada que aconteceu? Eu acho que teve uma apresentação que foi quando a maioria da banda não pôde estar presente, que tava só eu e o Pedrinho, que nós apresentamos uma coisa mais acústica. Ah, Eu sim. posso dizer pra vocês que foi péssimo. Porque por mais que a gente tava mais tranquilinho assim, não fomos pegos de surpresa, né, por estar desfalcando a galera. E foi péssimo no que eu digo de não estávamos preparados. Foi em cima da hora também. Foi uma coisa bem. Foi marcado em cima Mas da ainda hora. assim foi muito divertido. Foi legal. Ai, que legal. E, assim, também a questão do nome da banda sempre vai ter alguma história inusitada por aí, por trás, ou algo assim. Então, contem pra gente aí como é que é essa questão do nome da banda, que é um pouco diferente. Conta pra gente a história por trás disso daí. Então, como a gente é uma banda de rock, né? Então a gente quer ser um símbolo de poder e resistência, ou algum motor transformador ali, né? Então, quando a gente estava pensando no nome da banda, inclusive antes da gente ter um nome, era o placeholder da computação, era Dolorem Y. Dolorem. E Ótimo nome. então, a gente ia ter alguma apresentação próxima e a gente não queria nos apresentar dessa forma, né? Então a gente ficou pensando num nome, e aí me veio na cabeça o Boitatá, que ele é um símbolo do folclore brasileiro, né? Eu tava pensando em juntar essa cultura brasileira com o rock. E como o Boitatá é um símbolo de resistência da natureza e proteção no geral, eu imaginei que seria um bom nome para a banda. E como a gente está apresentando muitas músicas que acabam sendo em inglês e do heavy metal, que tem mais esse chão no inglês, o Gabriel sugeriu de colocar o nome da banda de Burning Snakes, né, que é Cobras Flamejantes, que é literalmente o Boitatá. Que Dá máximo! esse senso de pluralidade, né? Snakes,
se fosse cada integrante da banda fosse um símbolo de resistência. Querendo ou não, a região aqui é bem quente. Também, a gente que é de São Paulo aqui, nossa, sente aqui pegando fogo mesmo. Meu Deus do céu. E também a própria cascavel, né, que é uma cobra Comum da região. uma cobra comum na região, uma cobra americana, inclusive, uma cobra do continente americano, né, exclusivo do continente americano. Tem uma cidade aqui perto, chama Cascavel. A gente quis botar esse nome por exatamente isso, tanto representar cada integrante, se fosse uma cobra, digamos assim, e também porque a cascavel, ela não é um bicho que ataca de propósito. Você que é biólogo, com certeza pode falar mais propriedade que eu. Quando você chegar perto de uma cascavel, ela avisa, né? Tipo, me deixa quieto aqui, não quero problema, né? Também é um pouco da nossa personalidade, sabe? Tipo, a gente vai fazer o nosso negócio aqui, se quiser reclamar, reclama de distância. Entendeu? Entendi, mas que nem você falou, o rock, ele vai buscar representatividade, ele vai buscar, às vezes, críticas à sociedade ou algo assim, né? O rock, ele é muito amplo nessa parte, né? Então, é muito bonito essa parte de querer buscar isso, também ver como vocês querem mostrar a identidade na banda, que eu acho isso bonito, porque, assim, eu acho que você vai criar um negócio tão, tão legal, assim, tão incrível como esse, e você não vai colocar personalidade. Eu acho que também não existe dizer vocês não têm personalidade, porque eu acho que precisa ter muita personalidade, muita criatividade para estar numa banda igual essa, né? E também a gente pode dizer com propriedade que aqui, tanto em Santa Helena, tanto em cidades pequenas, a questão da crítica a bandas locais, artistas locais, é muito grande. Então, como vocês lidam com essa parte? Por exemplo, vocês queriam fazer a banda, mas, assim, em algum momento foi afetado a pessoa de vocês em questão de, será que eu começo isso? Tipo, será que ninguém vai me criticar? Porque, por exemplo, eu quando eu entrei aqui no jornal, faz alguns meses, eu falei, meu Deus, é o que eu quero fazer, é o que eu gosto de fazer, mas o que será que o povo vai pensar? Mas eu falei, eu preciso disso, quem tá fazendo sou eu, então se as pessoas vão querer criticar, aí já não é comigo, sabe? É porque eu tô fazendo o que eu gosto. Sim. Mas assim, isso em algum momento passou pela cabeça de vocês, tipo, poxa, as pessoas criticam bastante artistas e bandas locais, como que a gente vai lidar com isso? Já pararam pra falar sobre isso? Ou escutaram alguma crítica? Como é que funcionou essa parte aí? Eu acho que, na verdade, todos nós temos uma ciência muito grande, por conta do tabu que tem em cima das bandas de rock, porque acreditam que a gente, na verdade, faz mais bagunça do que toca. Eu já ouvi essa frase, mas desde o início, eu acredito que nós já temos essa noção, essa percepção de que estamos ali para fazer a nossa arte. Então, a gente está fazendo o que a gente gosta, a gente está fazendo, que nem o Caio falou antes ali, quando a gente está em cima do palco, nós estamos num momento de liberdade nossa, sabe? Liberdade de expressão, de sintonia. Então, as coisas que a gente vai receber depois, as críticas que a gente vai receber depois, isso acontece. Então, a gente já meio que espera esse tipo de situação. Mas o que importa, de fato, pra gente, eu falo, acredito que por todos, é estar ali e passar a arte pra galera, mostrar que a música é muito mais do que só barulho. E essa questão de preconceito, assim, contra rock e metal, realmente é um negócio que eu penso bastante. Justamente para, assim, quando a gente quer justamente pegar uma música mais pesada, assim, algo mais, digamos, pauleiro, assim mesmo, eu penso bastante nisso, do que o público vai achar. Mas daí eu lembro que tem gosto para tudo, né? Se tem gosto para músicas, assim, tanto brasileiras quanto internacionais, vai ter alguém que vai gostar disso, sabe? Por mim, rock, metal, assim, sempre foi uma válvula de escape. Eles sempre abordam temas que geralmente não se aborda em nenhum outro gênero. Por conta justamente da agressividade das músicas, ou a forma que você se expressa, às vezes com um protesto, por exemplo, se torna mais verdadeiro num gênero onde já é a natureza agressiva, uma natureza mais assim, de gritar mesmo, de protesto, de se extravasar, né? A gente pode, por exemplo, pegar música como War Pigs, do Black Sabbath, os clássicos do Black Sabbath. É uma música anti-guerra, né? Foi gravada no ano de 1970, foi contra a Guerra do Vietnã, certo? Muitos artistas da época do rock e do metal tiveram muito dessa, principalmente nos Estados Unidos, né? Apesar da banda ser britânica, né, Black Sabbath, mas ainda assim, que naquele contexto político ali mesmo, sabe? Do contexto dos Estados Unidos, a gestão
nos anos 80 do Ronald Reagan, por exemplo, que quando ele negligenciou a epidemia da AIDS, por exemplo. Como isso afetou, por exemplo, artistas como Fred Mercury, sabe? Artistas aqui no Brasil como Cazuza, né? Então, sempre essa natureza denunciativa do rock é algo que muito me apetece, que eu sei que é difícil, às vezes, de traduzir isso para um público geral. Mas eu creio que mesmo a nossa insistência, sabe? Que nossa insistência vai ser o diferencial, sabe? Que a gente tem que deixar bem claro isso, que rock, tudo bem, rock é gritaria, mas é gritaria por uma causa, certo? É democracia, certo? E democracia é essa que a gente tem que se expressar gritando, correto? É essa forma de protesto que eu vejo, esse gênero. Isso aí. E vocês? Eu fiquei sem palavras até com o discurso. Realmente. Bom, Vocês veem, ó. bom, a gente sempre teve noção, é um principal pauta quando a gente vai ensaiar, essa música vai pegar bem? Não vai pegar bem? Como eu já falei, a gente não pode sempre virar as costas porque vai dar certo pro grande público, mas sem querer perder nossa identidade. Quando eu tive a ideia com o Eduardo, que fez parte da banda no começo, eu tive um pouquinho de pé atrás, não só com o público, mas também um beijo mãe com a minha mãe. Que ela falou, ó, você vai ter uma banda, você vai ter que continuar estudando, você vai ter que conciliar as duas. É uma coisa difícil? Não, pra mim, tá bom, mãe? Não é, porque, como eu disse, a banda é o nosso espaço leve, então pra mim não pesa, né? Mas por ser uma coisa tão leve e tão natural pra nós que estamos na banda, quando a gente for apresentar para as pessoas de fora, pode ser algo não tão natural, não tão leve. Então a gente sempre tem que ter esse cuidado, mas às vezes é bom desafiar o público, né? Então, Eu acho que concordo com os três, né? E eu acho que meu maior medo no começo, assim, da banda foi não exatamente com o público e a RG, mas se a gente ia ter show pra fazer, né? Na questão de se a gente ia ser convidado e tal. Mas não sei se a gente toca bem o suficiente e a gente está sendo chamado bastante ultimamente. Inclusive na UTFPR, né? Eles sempre chamam a gente para os eventos, do Centro Acadêmico. Sempre nos apoiam. Sempre nos apoiam. A Jéssica lá da Cultura, bom, um projeto lá de extensão. E eu acho que eu gostaria de agradecer os Anônimos, né, por ter chamado e abrir para eles um prato pra gato. Eles têm esse movimento muito legal de sempre que eles vão fazer um show, chamar uma banda mais local, né? Massa. Então, eu acho que Convidem então o pessoal pro show de vocês aí, que vai ser em Pato Bragado? Isso, convida aí o pessoal. eu acho que é dia 28, né? Eu não vou falar de... Galera, eu acredito que seja dia 21. Vou olhar no Instagram, galera. Vamos Só no seguir. nosso Instagram, vai ser em Pato Bragado, o evento começa às 11, não é? Isso lembro. Começa às 11, a gente vai estar abrindo para os anônimos, vai ser um evento de rock. Posterior a isso, não sei se tem data marcada, mas aqui em Santa Helena mesmo vai ter um show dos anônimos que nós de novo vamos estar abrindo. E sempre, por favor, venham prestigiar, né? Os artistas locais de Santa Helena. Quando vem artista de fora também, sempre venham prestigiar. Aplaudam muito sempre qualquer artista, porque esse apoio é sempre muito importante para nós. E a gente gostaria de agradecer principalmente aos nossos amigos da UTF, que toda vez que tem apresentação lá, fica um rouco, que nem eu tô agora, tanto gritar pra gente, a gente agradece demais esse apoio, nunca é demais. E eu acho que a gente não tem motivos para parar, né? Então a gente vai continuar até dar certo. Dá certo. Isso aí. E assim, como eu falo sempre, tipo, eu acho que os artistas locais, eles têm, como eu falei antes, vocês têm muita personalidade, tem que ter muita coragem pra estar aí, porque independente, eu acho que não existe uma pessoa que vai abolir totalmente as críticas que vai receber. Eu acho que isso é difícil. Qualquer ser humano vai, em algum momento, tipo, vai escutar e vai, poxa, às vezes é isso. Acho que todo ser humano é assim, mas eu acho que é um ato de muita coragem, muita personalidade de você, não, eu gosto disso e eu vou fazer e pronto. E eu tô lá mostrando quem eu sou, junto com os meus amigos, me divertindo e também colocando críticas, independente do que for, né? No caso, perante a música, né? Que o rock, né? Como a gente falou, é isso. E também
Eu quero agradecer muito vocês e também agradecer pelo convite de eu participar também da banda. Eu sou nova integrante. Nossa, brincadeira de Não, brincadeira, mas quem dera um dia saber tocar pra poder fazer alguma coisinha aí. Mas enfim, gente, muito, muito, muito obrigada por vocês. Pena que o baterista não pode estar aqui hoje, mas vocês aqui acredito que representaram pra caramba e eu simplesmente amei conversar com vocês. Eu acredito que o público Realmente. também vai. E muito obrigada por estarem aqui. Muito obrigada pela essa oportunidade incrível de estar aqui. Nós agradecemos pelo convite. ¡Burning Snakes no Instagram. Aí vai aqui. BURNINGSNAKES. Isso aí, eu acho que é isso. Gente, pô, falar sério que eu tô com saudade do próximo episódio. Beijo! Falou!